E hoje o Metrópolis entrevista o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Olá, prefeito, seja muito bem-vindo. Olá, Raquel, tudo bem? Uma alegria grande estar aqui com vocês do Metrópolis, um jornalismo que tem cada dia mais ganhado aí o carinho da população do Brasil, né? Muita honra estar aqui com vocês. Obrigada, prefeito. Prefeito, a CPI da Covid, ela trouxe à tona denúncias de ocultação de mortes por Covid nas unidades da Prevent Senior. O objetivo seria maquiar números de pacientes que teriam se recuperado após terem sido tratados com tal kit Covid. Pergunto ao senhor, é possível que essa suposta prática, essa maquiagem de números, tenha impactado nos números da pandemia na cidade de São Paulo? Raquel, impactado os números, não. Nós tivemos até ontem 37.971 óbitos, infelizmente. O que impacta muito negativamente, acho que é a questão da confiabilidade desse processo, né? Mas na questão, assim, dos dados, de forma estatística, se essa é a tua pergunta, não teria um impacto. Mas queria ressaltar, acho que é muito ruim por conta da questão da confiabilidade, um assunto tão grave que a gente está tratando da pandemia. Todas as informações devem ser prestadas com muita clareza, né, com muita transparência, que é uma coisa que a gente tem feito aqui na Prefeitura de São Paulo de uma forma muito exemplar. Os dados absolutamente transparentes e claros, né? A gente só lamenta, infelizmente, nesse momento, não ter transparência nesses dados é lamentável. Prefeito, a CPI está se encaminhando para o seu final, para o relatório final. O que o senhor espera dessa comissão? Que resultados o senhor espera? Olha, Raquel, a CPI é uma ferramenta de investigação muito importante. Eu fui vereador há 8 anos, presidi várias CPIs, né, inclusive uma CPI da sonegação tributária, consegui recuperar 1,5 bilhão para a cidade, CPI do Teatro Municipal, CPI da exploração sexual infantil. Então, eu particularmente tenho uma experiência pessoal muito boa de CPI, porque você tem ferramentas muito importantes que podem ajudar a esclarecer alguma dúvida, né? E a investigação ela acaba trazendo à tona informações importantes. O que a gente tem de expectativa é de que essa CPI ela traga à tona tudo aquilo que eventualmente tenha surgido como dúvidas e que possa punir eventuais pessoas que tenham sua responsabilidade pelos fatos. A expectativa, não só minha, né, tenho certeza que sua, de toda a população do Brasil, é que ela seja um exemplo para que seja apurado e que as pessoas que eventualmente tenham cometido algum desvio sejam exemplarmente punidos. O presidente da República, ele condenou e continua condenando os prefeitos e os governadores que adotaram medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19, medidas como, por exemplo, o isolamento social, o fechamento do comércio e também o fechamento do turismo. O senhor acredita que a Prefeitura de São Paulo errou ou pelo menos exagerou em adotar alguma dessas medidas que adotou? Não, de jeito nenhum, Raquel. Você sabe que o prefeito Bruno Covas, ele, quando começou a pandemia, toda a equipe, ele colocou 3 princípios básicos de atuação. Não deixar faltar para ninguém o atendimento médico, não deixar ninguém com fome e ter um enterro digno. Momento de muita dificuldade para você enfrentar, em alguns momentos, situações que a população não tem uma boa compreensão, faz até críticas muito duras, né? Mas quando você tem muito focado, que o objetivo é salvar as vidas, aí o agente público ele tem que ter a sua responsabilidade e atuar não sempre para agradar a opinião pública. O prefeito Bruno Covas e eu dando continuidade a esse trabalho, a gente não tem dúvida nenhuma de tudo que foi feito corretamente, e eu até me lamento que o presidente Bolsonaro tenha feito esse tipo de ações, que acaba no final atrapalhando. Ainda bem que isso não pegou aqui na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo hoje, né, Raquel, é a capital mundial da vacina. A população de São Paulo aderiu à vacinação. Nós estamos, assim, com números fantásticos, né, de vacina, tanto é que nossos índices de enfermaria e de utilização de leitos de UTI e de óbitos caiu absurdamente, graças a Deus, conforme foi evoluindo a vacinação. Deixa eu te contar uma coisa muito rápida. A gente recebe muito aqui cônsul, embaixador. Eu recebi aqui dias atrás o cônsul dos Estados Unidos, e aí a gente não pode perder a oportunidade de poder, de uma forma respeitosa,
citar, né? E aí eu falo, olha, como é que está lá a vacinação nos Estados Unidos? Eu falo, prefeito, lá a gente tem estado que está pagando $100 para a pessoa vacinar, né? Tive o cônsul do Reino Unido, a gente falava de Londres, naquele momento a gente estava com 82% das pessoas vacinadas, eles estavam com 73%, hoje nós já estamos com 100%, né? Então, a cidade de São Paulo, ela deu um exemplo de vacinação e não se contaminou por essa situação, ela seguiu aquilo que os seus líderes aqui acabaram transmitindo para a população, que é não negar a ciência, salvar vidas, se vacinar, ter responsabilidade com si e com o próximo. Então, nós não temos o que reclamar de São Paulo, pelo contrário. É parabenizar a população de São Paulo, que tornou a cidade de São Paulo a capital mundial da vacina. E lamentar que o presidente, ainda com todas as evidências científicas, demonstra que a vacina é algo tão importante, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool gel, todas as orientações feitas pelas autoridades sanitárias. Mas em medidas como o fechamento do comércio, prefeito, houve muita crítica, também houve muita pressão dos empresários contra essa medida. O senhor se arrepende em algum momento? A Prefeitura de São Paulo se arrepende em algum momento? Acha que isso contribuiu, por exemplo, para a falência, em certa medida, a falência da economia local? Olha, Raquel, é inegável que quando você tem que tomar uma medida muito forte, você acaba gerando uma situação de que muitos comércios realmente fecharam, né? Não há como esconder isso aí. Mas o momento aqui nesse ano que a cidade de São Paulo foi mais restritiva foi no mês de março. E, dar um exemplo para vocês, por que aconteceu isso? Foi no mês de março, um dos dias do mês de março, não me recordo aqui exatamente qual foi o dia, que teve o maior número de óbitos, foram 250 óbitos em um dia. Aonde teve o menor, no ano passado, em maio, foi durante o mês de maio que também teve um dos dias de maio que teve o maior número de óbitos, foram 150 óbitos. Falando em número redondo, deve ser 150 e pouquinho, né, 250 e alguma coisa. E aí, com esses dados que eu estou te passando, é óbvio, quando você vê uma pressão no sistema de saúde, né, o Bruno Covas abriu 1.400 leitos de UTI, nós tínhamos 507 leitos de UTI, abriu 1.400 leitos de UTI, abriu 10 hospitais, contratou 11.500 profissionais, e mesmo assim, a gente não estava dando conta de atender a população e corria o risco de que nós chegássemos a um momento e as pessoas ficassem sem leito de UTI, é responsabilidade, aí não é vontade, é responsabilidade do gestor público tomar as ações, mesmo que a opinião pública não concorde naquele momento. Hoje eu tenho certeza que a opinião pública tem uma compreensão da importância daquela ação que foi feita muito corajosa pelo prefeito Bruno Covas e pela toda a nossa equipe aqui da saúde. Então, não existe arrependimento, existe hoje um sentimento de dever cumprido. Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque a gente faz pesquisas aqui, que hoje a população entende. Naquele momento foi difícil. As críticas foram duras, muito duras. A minha rede social chovia críticas. Hoje é diferente. Hoje as pessoas têm uma compreensão de que foi necessário as medidas duras, mas para salvar as pessoas, pelo bem das pessoas. Prefeito, na Grã-Bretanha, né, na Índia e também nos Estados Unidos, essa variante Delta foi responsável por uma nova onda de infectados e muitos mortos, e isso obrigou esses países a retroagirem, né, na questão da abertura, da reabertura. São Paulo é uma cidade cosmopolita, recebe gente a todo momento, recebe gente de todo mundo, né? Aí eu pergunto, como é que a capital paulista está se preparando ou tem lidado com a ameaça da Delta e também de outras variantes, já que São Paulo, repito, é uma cidade aberta para o mundo? Olha, Raquel, nossa, como as suas perguntas são muito boas para o momento. Quando aconteceu o primeiro caso de Delta, lá no Maranhão, a cidade de São Paulo, a gente tomou a notícia aqui, foi numa quinta ou sexta-feira. No domingo, o nosso secretário de saúde já foi se reunir e conversar com o ministro da saúde, nós instituímos já na segunda-feira as barreiras sanitárias. Foi a primeira cidade que instituiu a barreira sanitária. O que é isso? As pessoas que chegavam aqui no aeroporto da cidade de São Paulo, em todos os terminais rodoviários, terminais de carga, tinha uma equipe da saúde que abordava as pessoas e falava assim, você está chegando na cidade de São Paulo, eu preciso olhar a sua temperatura, e se tivesse algum sintoma ou a temperatura fora do padrão normal, ele era levado a um local para fazer o teste da Covid, e aqueles que
que não tinham nenhum sintoma eram orientados. Olha, na cidade de São Paulo você precisa usar máscara, usar álcool gel. Então você já tinha ali um impacto da responsabilidade da cidade e gerava nas pessoas uma conscientização. Por que eu estou te contando isso? Nós fomos com muitas ações sanitárias conseguindo avançar na vacina, e quando a Delta chegou na cidade de São Paulo, nós já estávamos com o número da população vacinada bem alto, e isso ajudou você conter os casos de agravamento. Não conteve a questão das pessoas terem hoje a Delta, já passa de 90% a população de São Paulo que está com Covid, que é proveniente da variante Delta. Mas, como já estavam vacinados, mesmo assim diminuiu o uso de leite de UTI, de enfermaria e de óbitos. Tem um dado, Raquel, que deixa eu te dar aqui, que as pessoas vão poder ter uma compreensão da importância da vacina, da importância de que algumas lideranças tiveram que tomar algumas atitudes e que isso foi importante para todos. Na segunda-feira retrasada, por exemplo, nós tivemos 4 óbitos. Dos 4 óbitos, 2 pessoas não tinham tomado nenhuma vacina. As outras 2 pessoas, elas tinham tomado uma única dose e eram mais de 60 anos. É indiscutível que a vacina salva vidas, que a vacina ela preserva a vida das pessoas e ajuda com que ela, inclusive, não vá para um elite. Ela pode ter a Covid, né, mas, como já está vacinada, não vai ter um agravamento tão grande. Então, na cidade de São Paulo, a gente está muito tranquilo. Eu falava isso desde o início, com relação à variante Delta. Evidentemente, um alerta, né, é um caso de uma nova variante, mas a gente sabia o que estava fazendo. Esse primeiro caso que teve em São Paulo foi a Prefeitura de São Paulo que identificou. A gente pegava 600 casos toda semana, porque quando você faz o teste, Raquel, você fala que está positivo com Covid, não sabe qual a variante. A gente mandava para fazer o sequenciamento genético, e aí descobria se era Delta. Quando descobriu um caso, a gente já pegou toda a nossa equipe e foi até aquela pessoa, fez o teste em todas as pessoas, isolou ela, ou seja, ações rápidas, corajosas, que possibilitou que a variante Delta não causasse tantos problemas na cidade de São Paulo como causou em outros estados do mundo. Então, prefeito, por falar em respostas rápidas, a cidade de São Paulo foi uma das pioneiras a adotar o passaporte da vacina. Eu gostaria de saber se isso criou um estímulo à vacinação, como tem sido a resposta da população ao passaporte, se já é possível vislumbrar resultados dessa medida. Olha, Raquel, é mais um exemplo de que a cidade de São Paulo ela sempre tem saído na frente, né, até porque ela tem uma equipe técnica da área da saúde muito boa, muito comprometida, não desmerecendo as demais, obviamente, mas é inegável que o nível técnico dos profissionais de saúde da cidade de São Paulo está num patamar assim de países de primeiríssimo mundo. E aí, baseado nessas orientações, me trouxeram a possibilidade de fazer o passaporte da vacina, e quando você é um gestor público, você fala, puxa vida, como é que a população vai receber isso? Pode ter crítica ou não. Eu falei, mas eu não estou preocupado com isso, vamos fazer. E aí, como São Paulo é pioneira, São Paulo também é exemplo para todas as cidades do Brasil. Você vê hoje no Tribunal de Justiça, nos seus mais de 700 prédios, você só pode entrar se a pessoa tiver o passaporte da vacina. No Ministério Público, a mesma coisa. Vários municípios foram seguindo isso. Lógico, foi muito difícil. Tiveram deputados que são negacionistas, que entraram com ação contra mim para suspender o passaporte. O despacho do juiz foi assim maravilhoso, né, negando aquele pedido, e as coisas foram evoluindo. Então, hoje o passaporte, a gente percebeu o seguinte, que as pessoas entenderam a importância, aqueles que tinham, não que eram contra, mas que tinham um pouco de resistência, foram se vacinar. Tanto é que quando a gente instituiu isso, aumentou o número de vacinados. Ou seja, todas as ações que a gente tem certeza que é importante para salvar a vida, a gente está fazendo. E o passaporte da vacina foi mais uma experiência positiva para a cidade e exemplo para o Brasil todo e até para muitas cidades do mundo. Mas como é que tem sido a fiscalização, prefeito? Nós estamos fiscalizando todas essas ações, festas ou eventos que tenha um volume grande de pessoas. Nós estamos com a equipe da Prefeitura de São Paulo, tanto dos fiscais das subprefeituras como dos fiscais da Vigilância Sanitária. Nós estamos acompanhando, porque eles precisam tirar uma autorização para ter os eventos. A gente já tem aqui um procedimento que comunica automaticamente, quando ele fala que vai fazer o evento, comunica automaticamente o setor de fiscalização que vai lá verificar. E até agora, notícia boa, Raquel, não teve uma fiscalização que nós tivemos que fazer alguma autuação. Todas elas, nós fomos lá fiscalizar e estavam cumprindo
direitinho o que a prefeitura está exigindo, que é o comprovante da vacina. Até porque a prefeitura ela fez um aplicativo aí, saúde, e se você não quiser andar com sua carteirinha, Raquel, você coloca no seu celular, abaixa e ele já demonstra ali a sua carteira eletrônica de vacinação. Há poucos dias, prefeito, a Prefeitura de São Paulo solicitou mais doses de reforço exatamente para os profissionais de saúde. Essas doses já chegaram? Há uma expectativa de quando elas chegarão? Nós fizemos essa solicitação porque a gente faz aqui o monitoramento de tudo. Nesse nosso monitoramento, nós percebemos, nós temos 800 mil profissionais de saúde, 800 mil. Nós percebemos que estava tendo um crescimento das pessoas que estavam sendo confirmados com Covid-19. Então, eles estão na linha de frente, recebem as pessoas. Nós fizemos um ofício para o ministro da Saúde e para o secretário estadual de Saúde, colocando tecnicamente a importância de se antecipar essa vacina da terceira dose, e o ministro da Saúde foi muito compreensivo e autorizou. Nós ainda não recebemos a vacina, né, assim que a gente receber, mas já tem essa sinalização positiva. Todos os profissionais da saúde da linha de frente serão vacinados. Nós estamos no aguardo do recebimento dessas vacinas para iniciar a vacinação desse público. Além do público, dos profissionais de saúde, que outros públicos, que outras pessoas terão prioridade para a terceira dose? Olha, Raquel, é importante a gente continuar fazendo essa faixa por faixa etária, né? Porque nós observamos claramente que quem tem maior número de óbitos são os mais idosos, a população, esse público que é da área da saúde, e depois, evidentemente, outro público que é importante a gente dar uma atenção são as pessoas que têm deficiência, que têm comorbidades. Esses também são motivo de bastante atenção, porque quando eles contraem o Covid, a probabilidade de agravamento é muito maior, né? Então, quem está na área da saúde, primeiro os idosos, quem está de frente na área da saúde e as pessoas com comorbidades. Vamos para um assunto mais espinhoso, prefeito? Cracolândia. Ao longo dos anos, vários gestores tiveram abordagens bem diferentes para tratar o problema da Cracolândia. Algumas abordagens mais tolerantes, outras abordagens mais repressivas. Agora, o problema persiste, a gente está vendo, os traficantes continuam atuando, né, como sempre atuaram, ali camuflado entre os usuários de drogas, entre os dependentes. Na sexta-feira, a polícia chegou a prender a chefe do tráfico na Cracolândia, chamada Abelha Rainha, mas a gente sabe que esse é um cargo que não fica vago, ou não fica vago por muito tempo. Cracolândia é um caso sem solução, prefeito? Não é um caso sem solução. Acho que não existe caso sem solução. O gestor público que fala que tem caso sem solução, ele precisa mudar de lugar. A gente tem que enfrentar todas as situações. Evidentemente, quando você vai fazer um enfrentamento com o crime organizado, você precisa também ter um pouco de coragem para isso, e se a população elegeu o Bruno Covas e eu, é porque espera de nós também posições firmes. O que é importante, pela nossa experiência, Raquel, é de que não é possível você fazer as coisas sozinho, só a prefeitura. É importante que a gente faça a integração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, com serviços de saúde e de assistência social. Eu fiz várias reuniões para tratar desse tema. A nossa última aqui, teve aqui o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, os comandantes da Polícia Militar, os responsáveis pela Polícia Civil. Já houveram, você citou agora esse caso desses últimos dias que prendeu a Abelha Rainha, né? Mas já houveram, só nesses últimos meses, mais de 25 prisões de traficantes que atuam na Cracolândia, numa ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura de São Paulo com a sua Guarda Civil Metropolitana. Foi identificado lá atrás que até vários jornais deram imagens como se fosse uma feira na Cracolândia com as tendas, porque aí a gente tem as câmeras ali, inclusive de investigação, para poder ver quem é que está comercializando a droga, e dentro das tendas não se percebia. Eu tinha 80 GCMs naquela região, eu dobrei para 160 GCMs, e naquela região só entra se for revistado. Eu sei que é uma ação dura, alguns têm me criticado por isso, mas a gente precisa tomar ações muito firmes em alguma situação. Se alguém for entrar naquela região, ela vai ser revistada. Por quê? Para você evitar que eles entrem com as barracas. E aí, uma vez que você não tem a barraca, a gente tem um sistema de monitoramento de crônica para poder identificar quem está vendendo a droga e fazer as prisões.
as prisões estão acontecendo com isso. A Polícia Civil, ela tem feito as filmagens e aí leva ao conhecimento do Judiciário para sair as ordens de prisão. Então, olha como é importante esse trabalho conjunto, de coragem de enfrentar. Agora, o que é importante, Raquel? Nós não temos essa ação de repressão contra o usuário, é contra o traficante, né? Nós somos inimigos do traficante, vamos combater com todas as forças essas pessoas. Agora, também estamos fazendo paralelo a isso, reforçando, a gente já tem um trabalho muito importante, que é o Redenção, de atendimento a esses usuários, mas reforçando esse atendimento aos usuários com um novo programa que vai implementar algo que a gente ainda identificou que seria necessário fazer o reforço. Nós vamos ter um hospital exclusivo psiquiátrico para aquela população, a gente tem todo um conjunto de ações que a gente vai estar implementando nas próximas semanas. Então, a cidade de São Paulo vai resolver 100%? Não, nenhum país do mundo resolveu 100%, mas que não vai ser aquela bagunça, aquela feira livre da droga na cidade de São Paulo, isso não vai ser. A gente sabe que aquelas pessoas, elas têm o vício em comum, mas elas têm histórias de vida totalmente diferentes, têm necessidades totalmente diferentes. Tem gente que acabou trilhando o caminho das drogas por causa de relações familiares, tem pessoas que acabaram trilhando aquele caminho por desemprego, enfim, são várias as causas, são vários os motivos que levaram, cada um tem o seu drama pessoal, familiar, mas que é uma história muito peculiar, né? E essas pessoas não podem ser tratadas como um coletivo, não há uma solução única para todas aquelas pessoas. A prefeitura já pensou nisso, além das comunidades terapêuticas, em outras frentes também de atuação, junto a essa população, conhecê-la melhor? Sim, temos sim. A gente tem o CIAT, né, que é esse trabalho que já funciona hoje do Redenção. Nesse programa novo que a gente vai incrementar, não vamos esquecer o outro, vamos só implementar mais um. Dentro do reencontro, a gente vai ter uma ação, inclusive, como eu falei aqui, de um hospital psiquiátrico específico para aquela população, o conveniamento com comunidades terapêuticas, que hoje a Prefeitura de São Paulo não tem. Já tive reunião com várias comunidades terapêuticas, ou seja, é aquilo que você falou, não dá para fazer no coletivo, tem que individualizar. Ali tem algumas pessoas que têm problemas de droga, tem problemas mentais, tem problemas, tem situações de que houve ali um rompimento com a família. Até uma das partes do programa, a prefeitura vai remunerar a família para receber essa pessoa de volta e monitorar com a assistente social. Nós vamos oferecer um cardápio de situações, vendo a necessidade de cada um, individualizar cada situação. Tem uma coisa, Raquel, aqui na minha sala, eu estou numa sala de reunião, mas na minha outra sala ali eu tenho uma tela na sala, uma tela grande, de uns 3 metros por 2 de altura, que eu fico na minha sala acompanhando 24 horas lá a Cracolândia. É uma coisa que me dói, não sei se você sabe, eu sou católico praticante, né? Então é uma coisa que me incomoda muito ver aquelas pessoas, são verdadeiros zumbis transitando ali, e a percepção que a gente tem é como se fosse um buraco. E tem muita gente que, às vezes, não é nem usuário de crack, mas ele está, em algum momento da vida, ele não está bem. E aquele ambiente é tão favorável para ele usar o crack que ele acaba caindo naquela armadilha. Então, a gente precisa desarmar essa armadilha, tirar as tendas, não deixar que esses traficantes tenham essa vida tão fácil que eles estão tendo, combater firmemente. Olha, eu preciso te dizer, Raquel, a Polícia Civil aqui tem feito um trabalho com a prefeitura fantástico. O delegado Roberto Monteiro, que é o delegado seccional, as outras equipes aqui das delegacias aqui da região, eles têm sido, assim, grandes parceiros da cidade de São Paulo, grandes parceiros, terão mais busca e apreensão, terão mais ordens de prisão. Aqueles hotéis lá que eles usavam como local de guardar drogas, muitos já foram demolidos, alguns a gente não conseguiu demolir ainda porque a justiça parou. Eu tenho certeza que agora, com essas imagens dessa última apreensão, mostrando que estão lá naqueles hotéis, naqueles locais que são feitos ações de tráfico, agora a gente vai ter uma compreensão diferente do judiciário, a gente precisa demolir aquilo, deixar aquilo que seja um ambiente muito diferente do que é hoje. Aquilo é um ambiente convidativo a levar pessoas para lá. Nós precisamos ter não podemos ter ambientes convidativos às pessoas fazerem a drogadição. Preciso devolver a dignidade a essas pessoas para que a própria sociedade volte a enxergá-las
como seres humanos, porque até a sociedade passou a enxergá-los como um problema, e não como seres humanos que precisam de soluções. Mas outros homens públicos, outros prefeitos que passaram pela cidade de São Paulo, prometeram extinguir a Cracolândia. Alguns determinaram até prazo para isso. E o senhor, o que é que o senhor promete com relação à Cracolândia? Eu prometo que eu não vou descansar um dia enquanto eu não ver que essa situação ela vai se resolvendo gradativamente. Não existe uma fórmula mágica, Raquel. Evidentemente não existe, é uma coisa muito séria, né? A gente está falando de drogadição, de uma droga fulminante. O Brasil, ontem nós tivemos o lançamento, eu participei junto com o governador João Dória de São Paulo, o governador Zema, o governador Castro do Rio de Janeiro, de um trabalho conjunto com o Ministério da Justiça de criar aqui uma ação do Sudeste com relação à questão de segurança. Eu falei isso no meu discurso ontem. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo e é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Também não é possível imaginar que só os municípios têm essa responsabilidade com relação à questão das drogas, porque se nós não somos produtores de cocaína, como é que nós somos o segundo maior produtor do mundo? Isso é uma questão de fronteira, tem que ser compartilhado com o governo do Estado e com o governo federal. Não que a gente queira empurrar o problema, nós queremos fazer parte da solução e que cada um tenha a sua responsabilidade. Não tive dúvida nenhuma no meu discurso colocar isso com o representante do Ministério da Justiça lá na mesa, porque nós temos que enfrentar essas questões e vamos enfrentar. Prazo eu não vou te dar, porque não é possível determinar prazo para uma situação dessa, mas também eu preciso reconhecer, Raquel, que em 2017 a situação era bem pior do que é hoje. Hoje nós temos em torno lá de 900 pessoas na Cracolândia. Em 2017 isso passava de 3 mil pessoas. Houve uma redução, é preciso continuar com essas ações, combater o traficante e dar assistência tanto social como médica, psicológica e até amor e carinho para os usuários. Prefeito, por razões climáticas, por razões políticas e por razões logísticas, nós estamos vivenciando a pior crise hídrica em quase um século, em 91 anos. E além da falta d'água, nós corremos o risco iminente de apagões, e justamente no momento de intensa depressão econômica, onde é mais que necessário produzir, onde é mais que necessário consumir. Como é que São Paulo, a cidade que não dorme nunca, está se preparando para esse risco de apagões? Olha, Raquel, isso é um tema que compete à Sabesp, né? Aquela que é a empresa que cuida com relação a essa questão hídrica na cidade de São Paulo. Mas a prefeitura também não vai se eximir da sua atuação, e a gente tem feito, por exemplo, o reuso da água é muito importante. Quando você vê hoje aqueles caminhões que fazem lavagem de rua, de feira, que é necessário, né? São todos água de reuso. Uma campanha junto a toda a população de São Paulo da importância de você fazer a economia da água. Então, o que compete à Prefeitura de São Paulo hoje é mais uma ação educativa do que operacional, né? Porque aí compete realmente à Sabesp. Evidentemente, de que tem a chuva. A gente tem feito assim, uma ação na cidade de São Paulo muito forte para ampliar as nossas áreas de cobertura vegetal. Hoje, a cidade de São Paulo tem 48,13% de área, Raquel, que tem a cobertura vegetal. É um número fantástico. São Paulo tem coisas maravilhosas. Tem gente que gosta de falar mal de São Paulo, mas São Paulo tem muita coisa boa. É uma das poucas cidades do mundo que tem uma cobertura vegetal tão grande. E aí a gente está ampliando isso, fazendo a questão dos jardins de chuva, porque você melhora a drenagem, né, Raquel? O que é o jardim de chuva? Áreas que a gente tem com cimento e asfalto, e que não precisa ser cimento e asfalto, quebrando aquilo, aprofundando 2 metros, fazendo jardins para poder coletar água de chuva e ter a drenagem, que você melhora toda a questão do sistema hídrico. Então, as ações que são relativas à prefeitura, de melhorar a drenagem, fazer as ações de economia de água, fazer o reuso da água, nós estamos fazendo. E a questão energética, a gente sabe que São Paulo não para e não pode parar. Se houver apagões, quando houver apagões, o que São Paulo está já se precavendo? Como São Paulo está se precavendo? Olha, tendo em vista a preocupação com relação a esse tema, tanto da Sabesp, eu chamei aqui outro dia o presidente da Sabesp para a gente conversar sobre o assunto, também chamei aqui o presidente da Enel, que é a empresa que faz essa parte da eletricidade na cidade de São Paulo,
ele me disse que existe uma preocupação, mas está sob controle. De qualquer forma, o que a gente tem feito? Por exemplo, nós temos 468 UBSs e temos 4.000 unidades na área da educação. Na área da saúde, nós já fizemos o edital, já houve, inclusive, um ganhador para fazer a colocação de energia solar. Estamos soltando agora o edital para as nossas unidades que são da área da educação. Uma campanha bastante forte em todos os prédios da prefeitura de economia de energia, né? Então, além de só fazer o discurso de economizar, mas também tomando ações concretas de utilização de energia solar, que é algo fundamental. Uma cidade desse tamanho, né? Tudo que faz em São Paulo tem uma repercussão enorme. Qualquer coisa que se faça aqui é grande, né? Uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. A cidade de São Paulo ela está dando o seu exemplo, cuidando desses temas também, Raquel. O senhor veio do parlamento, o senhor foi vereador por 2 mandatos e nunca teve uma experiência administrativa, certo? Por força das circunstâncias do destino, né? A Prefeitura de São Paulo, a senhora é vice-prefeito, mas a Prefeitura, de fato, lhe caiu nas mãos depois da morte do prefeito Bruno Covas. Nos bastidores, prefeito, fala-se que a ex-prefeita Marta Suplicy é que tem sido a sua tutora, né? E que o ex-presidente Michel Temer é que tem uma forte influência na condução da prefeitura. E eu pergunto ao senhor, afinal de contas, prefeito Ricardo Nunes, quem administra a cidade de São Paulo? É o senhor? É o Michel Temer ou é a Marta Suplicy? Para quem me conhece, Raquel, sabe que 100%, não é 99,100%, o prefeito da cidade sou eu. As decisões são tomadas por mim em conjunto com a nossa equipe aqui, né, que a gente tem a gestão, Bruno Covas, todas as placas, toda a nossa equipe. Eu montei essa equipe junto com o Bruno no final do ano passado. A Marta, ela tem uma experiência, porque já foi prefeita, é a secretária de Relações Internacionais. O doutor Michel Temer foi presidente do meu partido. Ontem eu acompanhei ele à noite no Roda Viva. De vez em quando a gente tem conversado, evidentemente, que é muito importante quando você vai gerir uma cidade desse tamanho, você precisa escutar, como diz o ditado, a voz da experiência, né? Com relação a eu não ter exercido cargo executivo, o prefeito Bruno Covas não havia exercido cargo até ele ser convidado a ser secretário lá atrás, né? O prefeito Kassab tinha sido vereador, depois vice do Serra, se tornou prefeito. É uma coisa natural do processo, mas eu tenho algo que eu acho que eu considero muito importante. Eu montei o meu negócio numa sala de 2x2 e deu certo. Eu morei na periferia, estudei em escola da pública. Portanto, lógico, depois a minha vida mudou, né? Não vou aqui ter uma vida razoável, mas de muito trabalho, de muita experiência. Inclusive, fui fundador das associações, presidente da ESUCA, uma associação empresarial. Então, eu tenho uma relação muito forte com aquilo que a cidade de São Paulo é. Empreendedorismo, eu tenho experiência. Cuidar das pessoas mais pobres, cuidar da periferia, eu vivi lá. Saber se relacionar com o empresariado, eu sou empresário. Saber se relacionar com o parlamento, eu fui parlamentar. Enfim, eu acho que eu tenho muita tranquilidade de que a gestão, até por conta dos dados que eu te dei agora, da avaliação que a população tem tido com a cidade, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma boa gestão e vamos terminar essa gestão em dezembro de 24, entregando uma cidade melhor, com melhor qualidade de vida, diminuindo a desigualdade social, que as pessoas vão ter muito orgulho da cidade que moram. Eu ouvi da propaganda institucional, e o senhor me confirmou agora, no Metrópolis Entrevista, que 100% da população adulta em São Paulo já está vacinada. Pergunto, a Prefeitura já está preparando, tem planos sobre o Réveillon, sobre o Carnaval, diante desses números tão auspiciosos? Temos 100% já vacinada com a primeira dose e 78% com a segunda dose, né? 94% com a primeira dose já dos adolescentes de 12 a 17. A vacinação aqui em São Paulo caminha a passos largos. E por conta disso, da vacinação ter avançado, dos nossos índices de utilização de leitos terem caído, o número de óbitos terem caído, o monitoramento constante da nossa Secretaria de Saúde, hoje, evidentemente, esse quadro pode mudar. Hoje a gente pode dizer que teremos aqui um grande Réveillon, até em homenagem à população de São Paulo, que deu exemplo, que
fez distanciamento, ficou em casa quando foi assim chamado, se vacinou, e possivelmente também teremos o carnaval e a vida voltando ao normal aqui no estado de São Paulo. Que boas notícias, prefeito. Muito obrigada pela entrevista e sucesso na condução dessa que é a maior metrópole da América Latina. Obrigado, Raquel. Obrigado a vocês, obrigado à Metrópolis pela oportunidade de estar aqui, e um agradecimento muito especial por vocês estarem ajudando nesse processo todo, a informar das vacinas, né? Porque toda hora muda faixa etária, e então a imprensa ajudou muito nesse processo, tem uma participação especial nisso. Obrigado a todos, fiquem com Deus, um abraço. Obrigado, um abraço, prefeito. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.